Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje essa live, né, que eu terei o prazer de participar aí com a doutora Rosana. Então, primeiramente eu vou me apresentar para as pessoas irem entrando. Sejam todos bem-vindos, né? Eu sou a doutora Camila, sou médica, infectologista do Grupo Santa Joana, trabalho com controle de infecção e maternidade e vou convidar aí, estou esperando a doutora Rosana entrar. A doutora Rosana vai hoje participar comigo e a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas sobre o Covid na gestação, né? Falar um pouquinho o que a gente já aprendeu até o momento, o que a gente ainda não sabe, né? O objetivo então é a gente conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Então, estou esperando aqui a Rosana. Vamos ver aqui, enquanto a Rosana não entra. Ela deve estar tentando conectar. Vamos esperar um pouquinho para ver se a doutora Rosana consegue entrar. A doutora está entrando. Só um minutinho, gente, que eu vou tentar conectar ela aqui. Vou ver se eu acho a Rosana aqui, que eu acho que ela não está conseguindo. Oi, gente, tô vendo bastante gente aqui já entrando. A gente está esperando a doutora Rosana entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Bastante gente aí conhecida. Obrigado pela participação de todos. Tô esperando a doutora Rosana conectar. Para a gente começar um pouquinho, né, a conversar do nosso tema aí hoje, sobre o Covid na gestação. Não sei se a Rosana está com dificuldade de conexão. Oi, gente. Tudo bem? Só um minutinho, tá? Tô aguardando a doutora Rosana. Então, enquanto vocês vão entrando... Rosana, tô vendo que você tá dando oi aí, não sei se você não tá conseguindo conectar. Gente, só um minutinho. Tô tentando conectar a Rosana aqui. A Rosana não aparece pra mim aqui, tô tentando aceitá-la aqui. Gente, eu só não tô conseguindo conectar, acho que a Rosana não tá conseguindo entrar. Acho que agora deu certo. Só um minutinho, gente, acho que agora vai. Oi, Camila. Oi, Rosana, tudo bem? Bom? Deu Tudo certo. certo. Deu certo. Não, eu estava mandando aqui o convite, mas não estava dando certo. Boa tarde a todos, né? Eu acho que é bem bacana a gente voltar depois de alguns meses que a gente estava sem fazer essa live falando de gestação e Covid. Isso, por um lado, é bom, é sinal que
as coisas caminharam talvez um pouco mais tranquilas. Por outro lado, nós temos muito mais novidades hoje, porque o tempo passou, a gente aprendeu muito mais. Então, eu lembro daquelas lives que a gente fez no início, a gente estava super mais perdido em relação a dar uma informação mais segura, né? Acho que hoje o tempo passou e hoje a gente tem muito mais informação legal para passar. Isso aí, estou super feliz de estar aqui com vocês. Legal. Rosana, acho que a gente podia, então, falar um pouquinho disso que você comentou, né? Acho que as primeiras lives, realmente, né? A gente não sabia nem o que dizer direito, né? A gente não sabia muito, né? Como ia ser a doença na gestante, o que a gente ia esperar do recém-nascido, o que a gente ia esperar da pandemia de uma maneira geral. E hoje, acho que a gente, né, principalmente em maternidade, a gente já adquiriu uma grande expertise aí ao longo desses meses. Acho que a gente já conhece, né, um pouco mais da doença, né, na grávida, no recém-nascido. Então, assim, acho que antes da gente entrar no tema mesmo da gestante, acho que você podia comentar um pouquinho sobre o panorama geral que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? Acho que, infelizmente, aí, nosso país é o terceiro país em número de casos de Covid, né? E o segundo em número de mortes. A gente está praticamente só atrás dos Estados Unidos. E eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva, o que você acha? A gente vai ter essa segunda onda? Não vai? Queria que você comentasse um pouco o que você acha sobre isso. Bom, Camila, então, assim, em termos de números, você mesmo já está adiantando, o Brasil faz tempo que é o terceiro lugar nessa lista, né? Então, você tem os Estados Unidos, a Índia, que também está enfrentando uma baita de uma pandemia, e daí vem a gente. O Brasil já chegou na marca dos 160 mil mortes, é muita coisa, né? Tem uma série de municípios que tem essa população, então é complicado a gente falar em número e a gente fala tanto de número que as pessoas estão até meio que banalizando, mas é muita coisa. E se você for ver o que aconteceu nas últimas semanas, óbvio que nós estamos muito menos do que a gente estava. O Brasil chegou a ter mais de 1.000 mortes nas 24 horas, ou seja, por dia a gente tinha 1.000 mortes. Neste momento está variando entre 350 a 400, mas é muita coisa ainda, né? Se a gente pensar, o pessoal faz as relações aí com aviões, né? São pelo menos 2 aviões por dia que estão caindo com casos fatais. Então, apesar da gente estar neste momento, né? Lembrando que nós estamos no início de novembro, então no início de novembro a gente realmente está vendo uma diminuição no número de casos, uma tendência da nossa curva realmente a ter uma descendente, a gente não pode baixar a guarda porque nós continuamos ainda com a circulação do vírus. Camila, eu e você somos infectologistas, eu diariamente vejo novos casos de Covid, então todo dia tem paciente novo procurando a gente, comentando, preocupado. Então, apesar da gente estar mais animados em relação à diminuição do número de casos, a gente continua preocupado não só com o que pode acontecer, mas com o que ainda está acontecendo. Então, de um lado, quando você me pergunta qual o cenário, lógico, flexibilização é necessária, nós estamos fazendo. E no Santa Joana nós estamos fazendo, nas maternidades todas nós estamos flexibilizando de acordo com a vigilância epidemiológica. Então, o que acontece lá, o número de casos que tem, a gente vai flexibilizando. Agora, flexibilizar não significa que a pandemia acabou, né? E, infelizmente, tem gente achando que as coisas estão acabando. E a Europa está mostrando para nós, né? A Europa e os Estados Unidos, a Europa, principalmente, que está vivendo a segunda onda, eles estão mostrando para nós que não é bem assim, né? Que a segunda onda é possível. Se você já respondendo diretamente sua pergunta, se você me perguntar se eu julgo que a gente vai ter a segunda onda por agora, eu de verdade, eu espero que não, e eu creio que não, porque nós estamos entrando agora no final da primavera e estamos indo agora para o verão. Isso é bom, é ruim para o vírus, é bom para nós, porque a gente fica mais em ambientes abertos, mais arejados, etc. Então, a tendência é que a gente passe agora, os próximos meses, nessa descendente em termos de número de casos, lógico, tomando todas as precauções. E eu imaginaria para o início do ano que vem, falando lá em março, abril, talvez aqui sim o risco maior de uma segunda onda. Só que a gente tem que lembrar que esta segunda onda, talvez, e a gente espera também fortemente, coincida com a chegada da vacina. Né? Tomara! Então essas coisas precisam entrar na nossa conta aí para ver o que a gente imagina. Sem dúvida. Acho que é bem isso que você falou, né? O cenário acho que já está mais favorável, né? Acho que a gente já tem conseguido flexibilizar algumas coisas, mas a gente ainda não pode relaxar, né?
Uma coisa que tem perguntado muito ainda, né, é como que está a situação das grávidas? Já que flexibilizou, elas podem voltar à vida normal, né? Elas já podem sair, porque a gente já está vendo bares cheios, shopping cheio, né? Se a grávida já pode sair, o que você acha em relação a isso? E conta um pouco aí, depois eu complemento aqui, a gente vai falando um pouco do que a gente viu, né? Acho que nesse período todo da pandemia, em relação à evolução da Covid nas gestantes, né? O que a gente já aprendeu até aqui? Então, a gente, para quem está ouvindo, eu não sei nem se eu me apresentei no começo, mas então, nós trabalhamos no Grupo Santa Joana, né? A gente faz toda a parte de infectologia, controle de infecção, ou seja, a gente está diretamente envolvido na situação da pandemia, da gestação e dos recém-nascidos, né? Então, realmente é um grupo que tem uma experiência muito grande, a gente adquiriu essa experiência juntas, né, nesses meses, exatamente em relação a isso. Então, Camila, eu te digo o seguinte, no início, lá atrás, a gente, e eu mesma falei mais de uma vez, que a Covid não era o maior risco para a gestante, pelo menos naquele momento não parecia isso. E agora, acumulando os números de casos, tem algumas meta-análises. O que é meta-análise? Você junta uma série de estudos, tá certo? Então, todo mundo que publica casos em gestantes, eles juntaram o mundo inteiro, e daí dá um número muito grande de gestantes que foram acompanhadas e você consegue entender melhor como que as gestantes passaram pela Covid. Então, a conclusão que a gente chega é que a gestante, se você pegar uma mulher de, sei lá, 29, 30 anos, gestante, versus uma mulher com a mesma idade, com talvez a mesma condição de saúde não gestante, o risco da gestante ter um desfecho um pouco mais grave é maior. Então, os estudos estão mostrando que a gestante ela acaba tendo uma tendência maior de hospitalização, uma tendência maior de precisar de oxigenação, uma tendência maior de precisar de terapia intensiva. E daí tem fatores, Camila, que a gente está vendo na prática, né? A gestante ela tem toda a variação hormonal, ela já tem mais no final da gestação uma dificuldade maior respiratória mesmo, por uma questão até anatômica, né? Que você tem o crescimento do útero, então você tem uma dificuldade maior respiratória, um cansaço maior já pela gestação. Então, a hora que você junta os fatores de risco da gestação, dessa alteração hormonal, e principalmente, para quem está ouvindo a gente, as gestantes que têm alguma outra comorbidade. Por exemplo, uma gestante que tem sobrepeso, uma gestante que é diabética, uma gestante que já tem hipertensão, ou seja, quando você junta os fatores de risco que a gente tem visto também, não só com a gestante, mas com outros pacientes com a Covid, realmente o desfecho acaba sendo um pouco pior. Então, se você me pergunta, está tudo liberado, flexibilizamos, a gestante já pode voltar à vida normal? Não, eu tenho certeza que os obstetras não estão falando isso para gestantes. A gente tem que sempre orientar que ela deve evitar, sim, os locais de maior risco de aquisição do novo coronavírus. E esses locais têm a ver com o tempo que ela vai ficar dentro de um local, a ventilação desse local, a densidade de pessoas. Se você não conseguir manter o distanciamento entre as pessoas num determinado local que seja fechado, eu até outro dia brinquei, o pior convite que eu tenho para fazer para uma gestante é ir num karaokê, por exemplo. Você está no ambiente fechado, com mais gente, cantando. Nós sabemos também, os estudos mostraram que quanto mais alto você fala, quanto mais você grita ou fala mais alto dentro de um bar ou canta, o risco de dispersão de partículas é maior ainda. Então, tudo isso eu levaria em conta ainda, se eu estou conversando aqui, a nossa função é essa, é orientar as gestantes, eu falaria para elas que, óbvio que nós podemos flexibilizar, quer andar no parque, vai, quer caminhar, por exemplo, na praia, num horário que tem menos gente, é saudável, acho que tem que incentivar isso, inclusive para a saúde mental, para a saúde física, para a metabolização de vitamina D. Então, tem uma série de coisas que são vantajosas. Agora, cuidado com ambientes fechados, tá certo? Ambientes onde não há muita circulação, não há troca do ar e principalmente ambientes que têm mais pessoas. Então, a esses locais eu evitaria, eu só iria realmente se necessário. Sem dúvida, concordo plenamente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, né, é a questão do pré-natal, né, que é o que você falou que é muito importante, né? Eu acho que as pessoas hoje, não sei se ainda existe essa dúvida, mas acho que é muito importante a gente reforçar
principalmente nas gestantes que têm outras comorbidades, como você falou, que têm outras doenças, né, que já são hipertensas, que têm diabetes, delas acompanharem realmente, elas não abandonarem o pré-natal. Acho que hoje também todos os médicos, né, a obstetrícia não foi diferente, eles aprenderam, né, a fazer consultório, a mudar um pouco o jeito de fazer o pré-natal, fazer consultas online, né, ou seja, definir quais são os exames realmente presenciais que ela precisa ir, definir, né, nas gestações de baixo risco, de alto risco. Então, acho que também lembrar da importância de nunca abandonar o pré-natal, né, e principalmente tratar as comorbidades associadas, acho que isso é muito importante. Um ponto também... Não, eu só ia reforçar isso que você falou, porque a tendência dessa pessoa, dessa gestante que tem comorbidade, a tendência dela, porque ela está com medo, talvez é até sair menos, ir menos às consultas, fazer menos exames. Sim. E é o contrário. O que a gente viu, principalmente com não gestantes também, o fato de alguém ser diabético não é uma opção, tem a coisa da genética. A opção é você ser um diabético não compensado. E é isso que é o fator de risco para você poder ter uma Covid mais grave. Então, assim, quando a gente fala, puxa, mas eu sou hipertenso, eu sou diabético, se você estiver com a sua doença controlada, o seu risco é muito mais baixo. Então, acho que isso é importante, né? A gente passar essa informação de que sim, você deve ir atrás do atendimento médico, inclusive para estar muito mais controlada nessa fase importante. Sim. E acho que uma coisa que a gente também, as gestantes perguntam muito, né? Assim, a gestante que tem Covid, principalmente aquelas que estão no final da gestação, estão ali próximo ao parto, o que elas têm que observar, né? A gente sabe muito da associação já do Covid com o trabalho de parto prematuro. Então, na tua opinião, o que você acha que a gente deve orientar para as gestantes? O que elas devem observar de piora? Quando deve procurar um hospital? O que você acha que a gente pode orientar para elas? Então vamos lá, Camila. A gente viu muita gestante com Covid indo muito bem, obrigada. Então o fato de você estar no final da gestação e eventualmente se contaminar, calma. A primeira palavra é essa. Lógico, você vai ter que ficar de olho em alguns sinais, claro que vai. Mas você não precisa achar que, né, o desfecho não vai ser bom. Então, primeira coisa é isso. A imensa maioria das gestantes que tem Covid, em qualquer fase da gestação, mas em especial no final da gestação, a imensa maioria não tem as complicações relacionadas à Covid. Então, isso é a primeira coisa. E daí, o que ela precisa ficar de olho? Eu te diria o seguinte, Camila, como a situação de uma gestante em final de gestação, ela já está mais cansada, ela já tem mais dificuldade respiratória, às vezes é complicado para ela fica insegura de saber até que ponto aquilo é fisiológico e faz parte do final de uma gestação, ou aquilo pode ser um sinal de alerta de alguma complicação. Então, toda gestante me procura e a gente vê que tem essa dúvida, o que a gente faz? A gente pede para ir num pronto atendimento mesmo. Vai lá, a gente faz exame de sangue. Hoje nós temos vários recursos que a gente não conhecia no início. Então, a gente consegue definir melhor e com mais segurança que ela pode voltar para casa, continuar em casa e indo acompanhar os sinais de alerta, que são os clássicos, né? Então, um é uma febre que ela teve no começo, ela foi embora, daí volta lá pelo 7º, 8º, 9º dia da doença. Então, uma febre, uma dor muscular que ela não estava tendo no início da doença e ela passa a ter. Lembrando que isso também pode ter na gestação sem Covid, então cuidado, nem todo mundo que tem isso para lembrar. E esse cansaço mais importante. Então, é aquele cansaço que ela vai tomar banho, ela cansa, ela vai comer, ela cansa. Então, isso são sinais, sem dúvida, sinais de alerta, no sentido dela, na minha opinião, procurar um pronto atendimento. O Grupo Santa Joana está absolutamente estruturado para isso, tem vários protocolos, né? Protocolos de atendimento, quais exames fazer, quais são os parâmetros que a gente pode realmente deixar essa paciente tranquila, ou eventualmente uma paciente que eu falo, olha, vamos internar, a gente observa aqui dentro, é mais seguro, tem mais gente envolvida, você está gestante, vamos ver vitalidade fetal. Então, acho que tudo isso é importante e é uma tendência que a própria obstetrícia está fazendo. Eles conversam com nós da Infecto e eles mesmos falam, olha, vamos pedir para ela passar no pronto atendimento para a gente, para todo mundo ficar mais tranquilo e saber que está indo tudo bem e vamos, gestação que segue.
Sem dúvida, acho que essas são dicas importantes, né? Um ponto também que acho que a gente tem que comentar, que é uma coisa que é uma pergunta ainda muito frequente, acho que a gente aprendeu muito sobre isso, e essa acho que era a maior dúvida que a gente tinha, é se a mãe, né, se a gestante poderia passar o vírus intraútero para o seu bebê. Então, hoje a gente já tem, acho que, bastante dado da literatura, como você falou, a gente já tem trabalhos aí com mais de 11 mil gestantes seguidas, então a gente já conhece um pouco mais, né, onde a gente está pisando, como a doença tem se comportado. Então, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, falar o que a gente já aprendeu até aqui aí sobre essa possível transmissão intraútero para o bebê. Não, a transmissão existe, já está documentado que ela existe, ela absolutamente não é frequente, esse número é bastante baixo em termos de risco de transmissão, mas já tem casos sim, onde... E como é que se comprova isso, né? Então é aquele caso... Uma coisa importante, Camila, nós não vimos ainda doenças congênitas relacionadas à Covid-19. Uhum. Ou seja, diferente, muito diferente do Zika vírus, que foi totalmente diferente, que era um vírus que, de fato, a paciente ficava bem, mas o feto não. Aqui não, aqui nós estamos falando de uma coisa diferente. Aqui, a chance da gestante não ir tão bem é muito maior do que o bebê. Então, deixar isso muito claro. A gente não vê malformação. A imensa maioria dos bebês, mesmo os que nascem infectados, nascem clinicamente estáveis. Eles não têm doença grave. É muito eventual, não vou falar que eu nunca vi, que a gente já viu, mas é muito eventual você ter um recém-nascido realmente que tenha uma repercussão relacionada à Covid no final da gestação. Mas o que os estudos mostraram é que muitas vezes a gente acaba tendo uma prematuridade. Essa prematuridade tem dois fatores. Ela pode ser induzida, por quê? Porque a mãe precisa de cuidados, a mãe precisa de uma terapia mais especial e eu preciso interromper a gestação para poder cuidar direito da mãe. Então, isso é uma prematuridade induzida, que nós optamos por interromper. E a outra é a prematuridade espontânea mesmo. Ou seja, a própria infecção viral pode iniciar um trabalho de parto e essa criança acaba nascendo prematurinha. Dos casos de transmissão intraútero, como é que a gente faz esse diagnóstico? A criança nasce e a gente coleta a presença do vírus, que é aquela história do PCR, né, do RT-PCR, do recém-nascido nas primeiras 24 horas. Quando esse exame já vem positivo, ou seja, a criança nasce e você já detecta o vírus dessa criança, eu posso afirmar que houve uma transmissão intraútero. Isso não quer dizer que essa criança tenha alguma doença maior, alguma complicação maior. Nós estamos acompanhando todos esses recém-nascidos e a nossa experiência exatamente fala que essas crianças vão muito bem, obrigado, na imensa maioria das vezes. Até quadros respiratórios, que seriam mais esperados, já vimos, mas não é a regra. Pelo contrário, é a exceção da regra. Se você quiser complementar aí, porque também você reviu esse assunto, fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo, né? Só para as pessoas terem uma noção, a literatura tem falado em torno de 3%, né? De todas as gestantes esse período, em torno de 3% delas transmitiram a infecção para o bebê, mas acho que bem isso que você falou, né? As crianças, a gente tem visto as crianças bem, sem repercussão clínica aí, né? Sem quadro de Covid, então acho que isso é importante. E acho que mais importante, Rosana, da gente comentar, acho que para tranquilizar as mães, é que assim, isso que você falou, os bebês que vão para UTI, que a gente tem que investigar, normalmente são os prematuros, né? Mas que as crianças que nascem de termo na época certa, não tem nenhuma contraindicação hoje, e a gente já aprendeu bem isso, né? E a gente não tem visto uma chance muito grande de contaminação das mães que têm o Covid ali, né, no momento próximo do parto, e elas podem ficar com os bebês depois do nascimento, né? Então não tem nenhuma contraindicação da mãe ficar com o bebê, né? A gente só tem, às vezes, afastado naquela mãe que está muito sintomática, ou a mãe naquele momento não consegue cuidar da criança, mas as mães que estão bem, elas têm ficado normalmente com seus bebês no quarto. A gente orienta, obviamente, o uso de máscara, né, para ela cuidar do bebê, pela chance ali do potencial de transmissão depois do nascimento, pelo contato próximo, um afastamento, a higiene de mãos, né, quando for tocar no bebê. Mas eu acho que é muito importante a gente salientar que a gente tem visto, né, que a gente quer dizer, na verdade, a gente não tem visto um aumento de infecção dessas crianças que têm ficado com as mães depois do nascimento. E aí eu acho que isso chama muito a pergunta, que eu já vi que já teve uma pergunta aqui, é sobre o leite, né? No começo a gente tinha medo, a gente não sabia como ia ser.
Acho que você pode comentar, então, um pouquinho, né? A gente está falando que a mãe pode ficar com o bebê, acho que a gente tem orientado as mães a amamentar. Então, o que você já sabe hoje aí sobre a transmissão pelo leite? Ele é um veículo de transmissão? O que a gente já sabe? Então, através do leite materno, Camila, a gente sabe que tem estudos mostrando que é possível você isolar o vírus no leite materno, mas falar que há transmissão através do leite materno é outro assunto. Então, hoje, Sociedade Brasileira de Pediatria, o CDC, Sociedade Americana de Pediatria, todo mundo incentiva a amamentação, óbvio, usando máscara. Então, a mãe que está no momento que ela está hoje contaminada, lembrando que essa transmissibilidade, só para recapitular, a partir do início dos seus sintomas, você transmite o vírus, em média, até o 10º dia, desde que no 10º dia você não tenha mais sintomas, a partir do 11º a gente libera do isolamento. Em situações onde o quadro clínico da mãe foi mais intenso, esse período é um pouco mais prolongado em termos de transmissibilidade. Então, assim, se a mãe está no momento do parto, ou foi até indicada a resolução, mesmo que seja no termo, a criança tem condições de ficar com a mãe. No quarto, a gente sempre deixa um distanciamento, enquanto a mãe não está de máscara. No quarto fica um distanciamento entre a criança, o bercinho e a mãe. Na hora da amamentar, que é fundamental, é o melhor alimento, todo mundo sabe disso, para a criança, você deve amamentar. E você deve amamentar usando o quê? Usando a máscara. Exatamente, e de preferência, é uma coisa que eu vou falar porque eu fazia isso com meus filhos, a gente cantava quando estava amamentando. Não pode. Neste momento é melhor não cantar. Espera dar os 10, 14 dias, daí você pode cantar com seu filho à vontade. Mas neste momento inicial eu não faria isso exatamente porque a gente sabe desse risco. Então, ninguém contraindica a amamentação e se alguém estiver contraindicando, lógico, desde que a mãe tenha condições de amamentar, óbvio, do ponto de vista clínico, e que a mãe também não esteja com uma tosse exuberante que ela não consiga usar máscara. Daí a gente muda de ideia. Mas na rotina não tem problema. E os pouquíssimos casos, tem um caso que eu lembro da China lá, que eles acompanharam as crianças, e eles mostraram que a mãe tinha Covid, eles conseguiram isolar o Covid, o SARS-CoV, né, o coronavírus, do leite materno. Mesmo aqueles bebês que eventualmente se infectaram, é totalmente assintomático, foi um achado. Então, é para amamentar, sim. E outra coisa também, Camila, que o pessoal também pergunta, e a gente aproveita para falar, a via de parto é via de parto que o obstetra vai decidir. O fato dessa mãe estar naquele momento infectada com o novo coronavírus, não quer dizer que tem que ser ou parto normal ou parto cirúrgico cesárea, nada disso. A via de parto é a via de parto obstétrica. O que às vezes acontece, como a gente tem que abreviar a gestação, né, a gente tem que interromper a gestação para cuidar melhor da mãe, daí sim acaba se indicando às vezes cesárea, e é o que a literatura tem mostrado, que houve um pequeno aumento do número de cesáreas durante a pandemia, provavelmente relacionado a isso. Certo. Rosana, tem uma pergunta aqui que é sobre o puerpério, né? E eles estão perguntando se durante os 40 dias aí do puerpério, se a puérpera também tem um risco aumentado, né, de evoluir de forma mais grave e de mortalidade mais alta. Não sei se você também quer comentar. Não, ótima pergunta, né? Sim. Ótima pergunta, porque é exatamente isso que a gente acabou vendo. Então, os estudos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, quando você junta as gestantes, o que a gente acaba vendo é que o risco de ter desfecho pior, o risco de morte foi maior nas puérperas do que nas gestantes. Tem várias coisas que a gente pode discutir em cima disso. Lógico, é na puérpera, porque você teve que resolver o parto, porque a paciente estava grave, então é lógico que a puérpera que acaba tendo um desfecho pior. Mas nós conhecemos muito bem, por causa da influenza, do vírus da gripe, que as puérperas, ou seja, até 40, 45 dias de pós-parto, sim, há uma mudança imunológica, também ainda ligada à parte hormonal, onde ela responde pior a algumas doenças infecciosas. E a Covid provavelmente não é diferente disso. Então, o mesmo cuidado que a gente tem que ter na gestante, no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, eu te diria que a gente também deve continuar a ter
em termos de não se infectar, de não ir em locais aglomerados, também no puerpério, porque pode ser sim um momento onde ela está mais vulnerável em relação à gravidade da doença. Uhum. Acho que vale só a gente recapitular um ponto aqui que você já comentou, que eu estou vendo que estão surgindo algumas perguntas, é sobre Covid na gestação e essa questão da transmissão vertical. Então, assim, o que a gente tem visto, toda essa pesquisa que você comentou do recém-nascido, tem uma pergunta aqui sobre qual é o melhor método de triagem aí para o recém-nascido de mãe com Covid. Acho que você já comentou que é o PCR, né? A gente faz o PCR com 24 horas de vida para esses bebês que nasceram com a mãe com Covid, mas a gente tem visto que as gestantes que têm a doença no primeiro e no segundo trimestre, né, que não é a gestante que está com a doença no periparto, mas as gestantes que já tiveram a doença no início da gestação, que esses bebês também estão nascendo super bem, né? A gente não está vendo alteração congênita, como você falou, de outras doenças, né? Ou seja, a gente não vê malformação no feto. A gente tem feito na maternidade, né, uma rotina de exames que no começo a gente até ficou na dúvida, será que precisa disso tudo? Mas acho que foi importante para a gente ganhar experiência no sentido de ver que tudo que a gente está fazendo em relação ao sistema nervoso central, a avaliação ocular, né? A gente está vendo realmente tudo muito tranquilo, todos os exames normais nessas crianças, né? Então, acho que tranquiliza um pouco as mães, né, que tiveram a doença no início da gestação e não essas mães que estão tendo a doença ali no final da gravidez, né? Então, não, acho que... Pegando o gancho desse assunto, a gente tem feito também, então acho que quem está ouvindo a gente já até conhece a parte de sorologia, presença de IgG, de IgM, aqueles anticorpos contra o novo coronavírus, que é o que todo mundo quer, né? Eu gostaria muito. Agora a gente já não sabe tanto, né? Mas a gente quer, continua querendo. Bom, a gente continua querendo ter uma doença leve ou praticamente assintomática e ter anticorpos. Então, o que a gente tem feito, aquelas gestantes que tiveram no primeiro ou no segundo trimestre, então imagina alguém que estava, sei lá, gestante em maio, em junho, teve Covid e está nascendo agora em novembro. Então, a gente tem feito na maternidade alguns exames de rotina exatamente para tentar detectar, inclusive, a presença de anticorpos. Ver se esses recém-nascidos, eles nascem bem, sem sintomas, sem nenhuma malformação e com anticorpos positivos. O que seria muito bom, ou seja, pelo menos a gente imagina que os primeiros meses de vida dessa criança, ele poderia estar protegido indiretamente por causa dos anticorpos maternos. Então, isso também é uma coisa interessante da gente estar avaliando agora. No início, a gente não sabia nada, né? Se você me perguntasse isso em julho, eu falava, não faço ideia. Agora não, agora a gente já consegue detectar que sim, essas crianças acabam nascendo já com anticorpos, o que é muito bom para eles. Sim. E falando de anticorpos, eu não poderia deixar de falar da vacina, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? Acho que assim, a maior dúvida hoje, o maior anseio aí nosso é em relação à vacina, né? Quando é que você acha que vai sair essa vacina? Você está participando, acho que diretamente, né, desse estudo da Coronavac, então você está bem por dentro aí. Então fala um pouco aí da sua expectativa para a vacina e qual vai ser, assim, como é que vai ser a expectativa da vacina na grávida, né? Ela vai ser vacinada, ela não vai ser vacinada? Então comenta aí da vacina. Então, assim, no Brasil, neste momento, nós estamos com 3 vacinas sendo estudadas aqui no nosso país em fase 3, que é aquela fase que vai nos dar o resultado dia final. Se eu tomar vacina, qual é o meu grau de proteção? Eu estou 100% protegida? Eu estou 50% protegida? Quanto eu estou protegida? E a segunda pergunta, eu estou protegida para não ter a infecção e não passar para ninguém? Ou eu só estou protegida? Só não, mas eu estou protegida para não ter a doença, não precisar ir para o hospital, não precisar ir para a UTI e não morrer, tá? Então, o primeiro objetivo dos estudos é a minha segunda afirmação. Então, os estudos estão querendo mostrar que quem toma vacina, além de não ter Covid, tem uma Covid muito menos grave, não precisa de hospitalização e não vai morrer. Então, essas 3 plataformas diferentes, quando eu falo plataforma, eu estou falando que são 3 vacinas totalmente diferentes. A única coisa que elas têm em comum é proteção contra a Covid-19. Mas a forma, a tecnologia, a experiência com essas vacinas é totalmente diferente. E a vacina, a plataforma, né? Ou seja, como a vacina é feita,
A mais conhecida, a mais clássica, que a gente já conhece por causa que a vacina da gripe é assim, hepatite A é assim, vacina da raiva é assim, é exatamente a Coronavac, né? Que é aquela vacina que está na parceria com o Instituto Butantan. E o Butantan tem conhecimento tecnológico para produzir essa vacina de vírus morto, vírus que ele é inativado, ou seja, não tem nada vivo dentro dessa vacina. Então, eu estou lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, participando desse estudo. É um estudo que a gente está vacinando todos os profissionais da saúde. A meta são 13 mil pessoas só no Brasil, então é um número grande de pessoas. Metade vai tomar placebo, metade vai tomar vacina. E, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter a resposta final da eficácia. Camila, eu não acredito e acho quase impossível que essas vacinas tenham 100% de proteção. Sem dúvida. A Anvisa, a OMS, eles têm falado, se tiver pelo menos 50% de proteção, ou seja, a cada 2 pessoas que tomam, uma está protegida, a outra não, eles já vão aprovar, porque nós estamos diante de uma pandemia, né, jamais vista aí nos últimos anos. Então, eu pessoalmente eu acho que não é 50 e não é 100, é algum número entre uma coisa e outra. E talvez tem mais de 160 diferentes vacinas candidatas para a Covid. Eu acredito que em 2022, 2023, nós vamos ter vacinas melhores. Mas para nós agora, a melhor vacina é aquela que for disponível para nós, aquela que for segura, porque você tem que pensar que eu estou colocando vacina em pessoas não doentes, em pessoas que estão saudáveis, e eu quero proteger ela contra a doença e que consiga proteger a doença de alguma maneira. Então, esses resultados, seja da Coronavac, seja da vacina de Oxford, seja da vacina de Pfizer com Biotech, que são as 3 que estão neste momento aqui no Brasil, eu de verdade acredito que nas próximas semanas a gente já deve ter alguma coisa de resultado de eficácia, e tendo esse resultado, vai para a aprovação dos órgãos reguladores exatamente para começar algum tipo de vacinação no nosso país. O que o Ministério da Saúde está discutindo hoje, e eu também faço parte lá dessa discussão, quais vacinas nós vamos usar. Eu te diria que a vacina que a gente conseguir, então se eu conseguir 2 ou 3 vacinas, o Brasil vai ter que encarar, não tem vacina para todo mundo, e os grupos prioritários estão sendo discutidos agora. Então são, lógico, profissional da saúde, porque ele está na linha de frente, mas os grupos mais vulneráveis também. A gestante, ela é vulnerável, só que na história da vacinologia, nunca se começa a vacinação numa gestante, exatamente por causa de segurança. Por mais que eu saiba que a vacina da gripe é super segura, que é vírus morto, vacina da hepatite A é segura, é vírus morto, muito provavelmente as vacinas da Covid-19 serão seguras na gestante. Mas até que a gente tenha o mínimo de dado em relação a isso, no momento inicial a gestante e a puérpera estão fora da imunização e estão fora de todos os protocolos de pesquisa. Então, elas neste momento elas não estão sendo investigadas por questões éticas e de segurança. Tem uma pergunta aqui, se a vacina também vai ser dada para quem já teve a Covid. Um dos braços do estudo, inclusive, é exatamente esse. Porque você tem que pensar o seguinte, na vida real, a hora que a gente tiver vacinação da população, ninguém vai ficar fazendo teste para saber se teve, se não teve. Então, a gente até quer saber isso. Então, mesmo que a pessoa já teve Covid, nós estamos sabendo disso, porque a gente está fazendo, inclusive, exame, e a própria pessoa conta para nós que ela já teve Covid, ela é vacinada e esse resultado vai ser muito importante. Para a gente entender, Camila, será que, estou pensando aqui, será que quem teve a doença Covid vai ter uma quantidade de anticorpos suficiente para proteção a longo prazo versus quem toma vacina? Então, esse tipo de resposta eu só vou saber a hora que realmente a gente conseguir vacinar tanto quem não teve quanto quem já teve Covid. A vacina é segura. Nós estamos com um número grande de voluntários já vacinados, todos profissionais da saúde, e eu brinco, o pessoal sempre volta para a segunda dose e me fala, olha, eu acho que eu tomei placebo, porque eu não senti nada. Não senti nada. Então, eu estou achando que todo mundo está tomando placebo. Do ponto de vista de segurança, realmente a vacina tem se mostrado muito tranquila.
E já tem uma pergunta aqui que a Poliana está perguntando: quantas doses vão ser a vacina? Dose única? Vai ser mais Olha, dose? não, a maioria das vacinas, dessas 160 que eu te falei que estão em estudos, tem pelo menos umas, acho que de 11 a 15 em fase 3. A imensa maioria são 2 doses. A imensa maioria. Tem uma delas, que é da Janssen, né, Johnson Johnson, que também vai começar o estudo aqui no Brasil, que vai ser em dose única, tá? Mas a maioria das vacinas são em 2 doses e pode variar um pouco o intervalo. Mas o intervalo é clássico, né? Você faz ou em 2 semanas depois da primeira, ou no máximo em 4 semanas, ou seja, 1 mês entre a primeira e a segunda dose. Isso é o clássico das vacinas. Eu acho bom, porque é um esquema curto. Vacinas que têm um intervalo muito grande, a pessoa acaba esquecendo da segunda dose e não volta para a segunda dose. Quando a gente fala no intervalo de, sei lá, 2 semanas, 1 mês, a adesão da segunda dose é bem maior, porque ainda está vivo no radar da pessoa a importância dela voltar para a segunda dose. Então, basicamente, são 2 doses de vacina. E como eu te falei, as contraindicações da vacina neste momento nos protocolos, entra a gestante e a puérpera. Sem dúvida. Acho que assim, ainda tem muita coisa de vacina, né? Que eu espero que daqui a uns 2 meses a gente faça uma nova live e a gente consiga já discutir isso, né? Eu acho que essa questão de quanto tempo vai durar a imunidade daqui para frente, né? De quanto em quanto tempo a gente vai repetir anualmente essa vacina, vai ser como a vacina da gripe, que a gente sabe que a proteção cai. Então, acho que ainda tem muita coisa aí, né? Primeiro a gente quer ter a vacina, né, colocar ela disponível para a população, fornecer essa imunidade aí de rebanho, ou seja, que todo mundo tenha anticorpo para a gente conseguir frear a transmissão e outras coisas, acho que é com o tempo que a gente vai descobrindo e tomara que daqui a um tempo a gente faça uma nova live, né, falando um pouquinho sobre isso. Rosana, não sei se você quer deixar uma mensagem final, passou super rápido, a gente já está 40 minutos aqui conversando, foi super rápido, então não sei se você quer deixar alguma mensagem para a gente poder finalizar. Não, eu acho que assim, a minha mensagem, primeiro que eu estava com saudades de conversar numa live com o pessoal do Santa Joana, quem segue o grupo Santa Joana, eu acho que é bem importante a gente sempre passar as informações, as atualizações que a gente sabe, lógico, ainda tem muito o que conhecer, nós estamos num momento super melhor do que a gente já estava, isso não tenho dúvida, em todos os hospitais a gente está vendo isso, no dia a dia a gente está vendo isso, só que a pandemia não acabou, né? Acabou. O vírus não foi embora, nós continuamos sem um tratamento específico e, por enquanto, sem uma vacina específica. Então, meu recado final não pode ser outro do que quem hoje está gestante mantenha todos os cuidados para você não se infectar, né? Porque nós, neste momento, ainda não temos um tratamento específico para oferecer e a gente está ganhando mais conhecimento em relação a tudo isso. Então, a proteção, você estando grávida, ou nós não estando grávidas, nós profissionais da saúde, ou qualquer pessoa que está nos ouvindo, não deixa de fazer. Outro dia eu ouvi dos 3 M's, que eu achei legal, que é manter a distância, a máscara e mãos limpas. Então, vamos manter os 3 M's para que dê tudo certo e o desfecho seja feliz. E insistir que a imensa maioria das nossas gestantes estão indo super bem, desfecho super bom, e o Grupo Santa Joana está, sim, completamente preparado para receber qualquer tipo de paciente. Isso aí. Então, tem vários abraços, vários elogios aqui do pessoal do grupo, né? E queria convidar todo mundo, então, para seguir, né, as redes sociais do Santa Joana. Acho que a gente sempre está dando informação, a gente sempre procura deixar uma informação de conteúdo, né? Então, para o pessoal seguir o blog, acompanhar as redes sociais e dizer que essa live vai ficar gravada e disponível para todo mundo que não conseguiu assistir agora no IGTV. Então, é isso, Rosana. Queria te agradecer, né? E aí, estamos juntas, né? É isso aí. Como a gente passou por isso tudo, acho que aprendemos juntas, né? E continuaremos aprendendo. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.